Oi, mulher! Marisa Amorim na área. Através desse vídeo hoje eu quero falar para você sobre um assunto muito relevante que é a perda do encanto da esposa pelo marido. Eu sei que acontece o contrário também, mas como eu falo exclusivamente para as mulheres, então eu vou focar na perda do encanto da esposa pelo marido. É um drama vivido por milhares de mulheres e como é algo totalmente reversível, eu considero extremamente importante que todas as mulheres saibam o porquê que isso acontece e como refazer isso aí, como sair desse enrosco. Então vamos lá, a primeira coisa que você precisa saber é que todo ser humano ele tem o seu lado luz e o seu lado sombra. O seu lado saudável e o seu lado adoecido. É como se fosse céu e inferno. É basicamente a sua alma e o seu ego. Todo ser humano tem isso. O que acontece? Quando um casal se conhece, eles fazem questão, tanto a mulher quanto o homem, eles fazem questão de mostrarem o seu lado luz. Eles fazem questão, nós fizemos questão de mostrar, né, para o nosso marido lá, quando a gente estava conhecendo, de mostrar aquilo que a gente tinha de melhor. Por quê? Porque se a gente se encantou, se a gente queria que aquele relacionamento vingasse, a gente então fez questão de mostrar para aquele homem as nossas qualidades, as nossas habilidades, aquilo que a gente tinha de melhor dentro de nós. E, obviamente, eles também, se eles tinham interesse em fazer dar certo, eles também procuraram esconder o seu lado sombra e mostrar o lado luz. O que acontece? Ao longo dos anos de casamento, é inevitável que eu, você, meu marido, seu marido, todas as esposas e todos os maridos acabem revelando coisas lá do outro lado, do lado obscuro, né? Do lado do negro da força. Então, é muito natural que a gente, ao longo da convivência, vá mostrando questões que nós, às vezes, nem a gente mesmo gosta em nós. E os maridos também fazem isso. Acontece que, às vezes, alguns maridos exageram na dose, né? Eu sei que algumas esposas também, mas aqui nós vamos falar do marido. Existem alguns maridos que exageram na dose e que acabam mostrando coisas que a esposa considera difícil de elaborar. Então, com o tempo, é como se ela fosse perdendo mesmo o encanto, é como se esse homem tivesse feito uma propaganda enganosa. Por quê? Muitas vezes ele mostra indisponibilidade para cuidar dela, para protegê-la, uma dificuldade ou uma má vontade em ajudar dentro de casa. E aí o que acontece é que essa mulher, ela vai fazendo ou o afastamento, ou então ela vai se virando. Então imagina que aqui é o rostinho, né? Ela estava olhando para ele e de repente ela começa a não mais olhar. Esse é o sintoma principal da perda do encantamento, é parar de olhar para o outro e principalmente parar de olhar para o lado bom do outro. Se ela permanece olhando, ela olha então, quando ela está nesse movimento de perda do encantamento, ela começa então a olhar para os defeitos. É como se aquele homem só tivesse o lado sombra, é como se ele tivesse só o lado inferno, é como se ele tivesse só o lado negativo. E isso faz com que ela então vá se afastando. E ela se afasta emocionalmente, ela se afasta sexualmente. Ela é como se ela fosse fechando o coração dela para aquele homem. E aí você já pode imaginar então o risco que aquele casamento começa a correr por conta desse movimento. E aí, se nada é feito, de duas uma, ou no mínimo vai ficar ruim daquele jeito, ali ela afastada, ou aquilo vai caminhando por uma crise que depois, se não for curada, acaba culminando numa separação, num divórcio, mesmo existindo amor, mesmo existindo desejo de continuarem juntos. Então, o que acontece? Você já entendeu, então, o porquê acontece a perda do encantamento. Aí, como é que a gente pode mudar esse quadro? Um exercício muito simples, mas muito transformador. E por que ele tem que ser simples? Porque se a gente está lidando com alguém que está ferido, com alguém que está sem energia, sem entusiasmo, se a gente coloca uma grande tarefa, essa mulher não vai fazer. Então, ela é uma simples tarefa, mas ela já promove o primeiro passo de cura para essa situação. O exercício é, basicamente, pegar um caderninho
e escrever as qualidades desse homem. Na hora que você faz esse exercício, você obriga o seu cérebro, porque o seu cérebro está lutando para você não fazer o exercício de olhar para o lado luz do seu homem, porque ele acabou de te contrariar, ele acabou de negar ajuda a você, ele acabou de falar alguma coisa que não te agradou. Então o seu cérebro vai fazer questão de continuar levando os seus olhos para o lado sombra do seu homem, do seu marido. E aí você vai contrariar o seu cérebro ao pegar o caderno. E por que tem que pegar o caderno? Porque se você ficar só na imaginação, quando você chegar no terceiro ponto, que é uma qualidade dele, seu cérebro vai falar assim, ah, mentira, isso daí ele te mentiu. Então, eu quero que você drible o seu cérebro, eu quero que você seja mais esperta do que essa máquina poderosíssima que tem instalada aí dentro da sua cabeça. Por quê? Porque é você quem manda no seu cérebro, não é seu cérebro que manda em você. Então, pegar o papel e a caneta faz a gente ficar firme ali na tarefa e por mais que o cérebro queira tirar a gente daquilo ali, a gente consegue ficar firme e completar a tarefa. Se você colocar pelo menos uma qualidade verdadeira desse homem, do seu marido, já tá valendo, você já pode avançar para o segundo passo. Então esse vídeo eu tô gravando em especial para quem já fez a tarefinha e eu prometi que eu ia entregar o segundo passo. E depois de ter feito então a tarefa do caderninho, você vai perceber o seguinte, ao fazer a tarefa, você então fez um movimento de voltar a olhar para o seu homem. Não sei se no vídeo dá para ver direitinho, mas esse bonequinho ele tem frente, o rostinho e tem as costas. Então imagine que você estava se afastando, você estava ficando de costas. Você então vai começar a se virar. E ao se virar, você se vira olhando para o lado luz que esse homem tem, porque ele tem, tá? Eu sei que ele pode estar fazendo de tudo aí para te convencer que não tem. Não passa de um blefe e você vai ignorar, totalmente ignorar, talvez essa tentativa dele de fazer você se convencer de que ele não vale a pena, de que ele só tem defeitos. Você não vai acreditar nessa blasfêmia, você não vai acreditar nessa mentira, porque todo ser humano tem o seu lado luz, o seu lado Deus. Então, você vai olhar, ao fazer a tarefinha do caderninho, você vai estar olhando para esse homem. E aí você vai ficar quieta. O segundo passo agora é, depois de olhar para essas qualidades que você anotou no caderninho, você vai ficar na sua. Mas ao fazer isso, você vai ver que o seu coração voltou a se iluminar. E uma mulher com o coração iluminado, minha amiga, ela tem um poder, esse brilho que vem do coração, ele reluz, ele não fica guardado lá dentro, ele sai. E aí, isso acaba emanando, isso vem para onde ela está. E aí, o que você vai fazer? Você não vai vir até ele, você vai ficar quieta na sua. O que é esse ficar quieta na sua? Né? Não o que eu quero dizer de não vir, você não vai contar para ele que está fazendo esse exercício, você não vai perguntar para ele se ele está percebendo que você está olhando para ele, para o lado bom dele. Não. Você vai ficar na sua no sentido de faça e só observe os resultados daquilo. E, em geral, o que é mais interessante de a mulher fazer em relação ao seu homem, ao seu marido, é que ela olhe para ele, para esse lado bom que ele tem, e de preferência ela dê um passinho para trás. Olha, que é diferente do que a gente pensa, né? Geralmente a gente pensa que a gente tem que avançar. Se você avança, geralmente ele recua, porque é próprio da natureza do macho que ele avance. Então, cabe às fêmeas, cabe à mulher fazer o exercício de dar um passinho para trás. Então, você já olhou para ele, porque você fez a tarefa do caderninho, agora você vai dar um passo para trás. O que significa isso? Na alma da mulher, quando ela faz isso, ela está dizendo para ele o seguinte, eu estou criando um campo, eu estou dando espaço para você ocupar. E se a mulher faz isso sem ressentimento, então se ela tentar fazer isso com o coração cheio de ressentimento, com o coração de pedra, o homem não é bobo nem nada, ele não vai aproximar, né? Por quê? Porque ele vai sentir como se fosse uma emboscada. Ela tá com o coração de pedra e eu vou me aproximar? Eu não. Isso vai sobrar para mim, né? Eu vou levar pedrada disso aqui. Quando a mulher tá com o coração florido, e esse exercício do caderninho, ele faz o nosso coração florescer. Então, já vou te dar uma dica.
Para cada qualidade que você relembrou que o seu marido tem, é uma florzinha que nasce no seu coração. E não pense que isso é simbolismo barato, porque se você prestar atenção de fato em como fica o seu coração depois que você faz esse exercício, você realmente vai sentir que algo se transforma dentro do seu coração, porque você foi programada para amar, você foi programada para ter esse coração florido, em especial em relação à sua família, o seu marido e seus filhos. Então, quando o coração está empedrando, quando o coração está saindo de um coração de carne, florido, iluminado, para um coração morto, você está indo contra a natureza, você está indo contra o que você foi programada. Então, o que acontece? Percebe que é um exercício de olhar muito mais para você do que para ele? É um exercício de cuidar muito mais de você do que dele? Mas quando você cuida de você, automaticamente você está cuidando dele, do casamento e da família de vocês. Então, beleza. Primeiro passo, o caderninho. Segundo passo, você então vai fazer esse exercício de recuar. Como é que é esse recuar? Não é um recuar emburrando. Não é um recuar dormindo mais pro canto de lá da cama. É um movimento que a gente faz, a gente costuma dizer assim, é um termo técnico, tá? A gente costuma dizer assim, é um movimento na alma. O que significa esse movimento na alma? É como se na minha alma eu desse uma afastadinha, mas eu continuo olhando para ele, e agora eu tô olhando pro lado bom dele, e é como se eu dissesse para ele assim, quer saber? Eu tô abrindo espaço para você preencher. Eu estou abrindo um espaço para você se aconchegar. E quando a gente faz isso, o homem tende a sentir que ele tem que fazer algo, que agora cabe a ele dar um próximo passo. E aí eu quero que você observe. Eu quero que você, mais do que observar, eu quero que você sinta como sutilmente a mudança começa a acontecer dentro da sua casa, dentro do seu casamento, quando você faz esses dois passos, porque eles parecem muito simplesinhos, a gente poderia descrever facilmente ele num post, colocar, só que o que existe de grande por detrás dessas tarefas é somente fazendo mesmo para poder sentir e perceber. Isso que eu acabei de compartilhar com você é algo que aqui no mundo profissional, né, usando os termos técnicos, a gente diz que é um exercício anímico. O que significa isso? O nome parece feio, mas é lindo, na verdade, o sentido, que é um exercício de alma. Então, a gente está indo para muito além de algo da mente, do cérebro ou do corpo. Esse é um exercício de alma que eu espero que de verdade você faça, porque eu sei que se você fizer bem feitinho, os efeitos vão ser muito positivos, primeiro dentro do seu coração e depois dentro do seu casamento. Se você gostou desse vídeo, compartilhe, faça com que muitas mulheres o assistam, porque ao seu lado pode ter uma mulher que nesse momento está com o coração empedrado em relação ao seu marido, e essa mulher não casou para se separar, essa mulher não casou para perder o encanto pelo seu marido. E aí, se você gostou desse vídeo e ele te ajudou, esse vídeo pode ajudá-la também, tá bom? Um beijo, você pode deixar aqui nos comentários mais dicas de conteúdo para que eu faça vídeos assim para você e para todas as mulheres, para que a gente construa casamentos saudáveis, para que a gente lute cada vez mais pela nossa família e pelo nosso lar, tá bem? Um beijo!